1,5 grau a mais na Terra, tá super de boa. Saio de manhã em São Paulo, tá 17 graus, volto de noite, tá 30. Boa tarde a todos, nós somos o Disperciência. E hoje a gente veio aqui discutir um tema super polêmico e que tem tudo a ver com você, com a sua família, com o seu dia a dia, com todo mundo que você conhece. Nada como um churrascão com ou sem carne e com uma boa companhia, né não? Se for num dia frio, a gente tem certeza que vai voltar defumado para casa, mas se for num dia quente, a gente bebe aquela cervejinha e tá tudo bem. Nossa evolução como sociedade é totalmente dependente do fogo. Ele foi essencial para a gente estender nosso tempo de atividade, para espantar aqueles bichos chatos, para esquentar comida e deixar mais molinha, várias outras coisas. Mas o que são os nossos foguinhos perto do Sol? A nossa grande fonte de energia. Graças a Darwin, a gente tem a sorte de estar vivendo na Terra no tempo exato que o Sol está formado, que a Terra está bem estruturada para a vida como a gente conhece e numa temperatura gostosinha para a gente sobreviver, né não? Claro que ninguém curte ficar a menos 30 graus Celsius na Sibéria ou a 45 graus Celsius nos piores dias de calor dos desertos, né? Mas lá pelos 15 graus Celsius, que é a temperatura média da Terra, não é só o ideal para a gente passar nossas férias, mas também é o ideal para a forma de vida como a gente conhece hoje em dia. Você lembra da Era do Gelo? Aquele filme lá que passou várias vezes na sessão da tarde e tal? Aquele filme retrata a realidade na Terra 20 mil anos atrás. Aquele período foi o mais frio da nossa história recente. Você tem ideia de quantos graus Celsius tinha em média na Terra? Uns menos 30, menos 20? Não. Aquele período tinha em média 6 graus Celsius. Isso é uma diferença de temperatura de menos de 10 graus, porque a gente tem hoje em dia, né? Isso mostra como uma mudança não tão grande na temperatura média da Terra pode causar aberrações gigantes na forma de vida como a gente conhece e na própria estrutura superficial do planeta. Imagina somar cada temperatura local de cada porção do oceano, de cada porção continental da Terra e dividir pelo número de todas elas. Qualquer pequena mudança de temperatura local fica muito diluída nessa conta. Mas o ser humano é muito bom, meu. A gente conseguiu. Em pouquíssimos séculos de industrialização, a gente conseguiu mudar a temperatura média da Terra. Uhul! Mas na real não é tão bom assim não. Com combustíveis fósseis e desmatamento, a gente ajudou muito a emitir gases estufa para a atmosfera. E não são os gases estufa do seu tiozão da digestão lá do almoço de família. Esses gases na atmosfera ajudam muito a retenção de calor mais otimizada. E para conversar um pouco melhor com a gente sobre esse assunto, a gente correu atrás de duas pessoas maravilhosas nesse ramo para falar historicamente como a humanidade lida com esse problema e explicar um pouco melhor para vocês. O Tércio Ambrizzi e o Marcos Bucherigi são especialistas em clima, ou em plantas no caso do Marcos, ou em atmosfera no caso do Tércio, e eles são um dos poucos brasileiros a participar do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. E eles também vão explicar um pouco melhor o que significa esse negócio todo. Só de ter esses dois no nosso vídeo já vale seu like. Vai, deixa o like aí. Então, o painel intergovernamental das mudanças climáticas, que a gente chama de IPCC, né, que é a sigla em inglês para esse painel, é um painel da ONU que foi criado no início por meteorologistas, porque alguns cientistas perceberam que esse aumento do gás carbônico na atmosfera estava aquecendo a atmosfera, né? E esse aquecimento poderia levar a muitos problemas. Então já na década de 70, 80 já se discutia essa questão de que um aquecimento da atmosfera ele poderia levar, por exemplo, a mudanças na agricultura, né? Ele poderia levar a mudanças em doenças infecciosas e coisas desse tipo, mas ninguém sabia muito bem o que poderia acontecer. O IPCC, quando ele começa a se reunir, então ali na década de 70, 80, começam os meteorologistas a medir isto e ter cada vez mais certeza de que realmente há um aquecimento global. Ao longo das primeiras décadas do século XXI, agora, né, nós estamos no fim da segunda década, o IPCC produziu uma série de relatórios em que grupos de cientistas, 100, 300 cientistas, nesse caso desse relatório
que nós acabamos de fazer, o relatório 1,5 grau, foram cerca de 100 cientistas, trabalhando com revisores, aí a gente vai parar para 1.000, 1.500 cientistas, que vão buscar na literatura científica o que existe que demonstre que a temperatura realmente está aumentando e que caminho que isso está tomando. Então, os físicos fazem modelagens, os biólogos fazem a questão dos impactos, né? Os biólogos, os geólogos vão olhar os impactos que isso causa e aí os sociólogos vão olhar que impactos que isso causa nos seres humanos, né? Os médicos vão olhar também como é que a saúde muda. E tudo isso baseado em pesquisa científica. Quando o IPCC produz então esses relatórios, que não são uma produção de ciência em si, de experimento científico, mas sim a compilação de todos os dados científicos relevantes que existem sobre o assunto. Paralelamente a isso, são feitas as reuniões que são chamadas as COPs, né? São reuniões dos governos, em que políticos, ativistas vão para essas reuniões para olharem o que o IPCC produziu e que outros relatórios produzem e tomarem decisões de para onde o mundo deveria ir, né, por causa dos efeitos que já estão sendo vistos e desse aumento de temperatura. A COP21, esse encontro que foi feito em Paris em 2015, a reunião fez uma encomenda ao IPCC perguntando o que vai acontecer se nós passarmos de 2 graus. O que são esses 2 graus? Na COP, ninguém sabia muito bem o que queria dizer 2 graus, porque normalmente o que o IPCC faz é fazer uma comparação entre a temperatura média entre 1850 e 1900, que é quando a Revolução Industrial está ocorrendo, que seria a temperatura, seria o nosso zero, e qual é a temperatura média hoje. Nós sabemos hoje que a temperatura já aumentou 0,85 graus, se você fizer essa comparação, entre, vamos dizer, 2006 e 2016, se você fizer a média, e entre 1850 e 1900. Quando você subtrai um do outro, você tem ali para nós hoje uma média do planeta 0,85 graus. Quando eu falo uma média do planeta, isso não quer dizer que aí onde você está seja exatamente 0,85. Se você estiver em São Paulo, por exemplo, a gente aumentou 3 graus. Né? Porque a gente tem todo o efeito da cidade. Muito bem. A pergunta de Paris, da COP21, era: nós conseguimos evitar passar de 2 graus, nós conseguimos ficar bem abaixo de 2 graus, mas eles não davam muito, assim, o que significa bem abaixo de 2 graus, que em inglês é well below 2 degrees. Né? Então, a COP de Paris encomendou ao IPCC que fizesse um relatório especial, que nós depois denominamos relatório 1,5 grau, o apelido dele é relatório 1,5 grau. Por quê? Porque esse well below, né, essa bem abaixo de 2 graus, para nós foi assim: conseguimos ficar em 1,5 grau, podemos usar 1,5 grau como um parâmetro? E então esse 1,5 grau é calculado no relatório exatamente assim, né? A temperatura média, a gente pega a temperatura média entre 2006 e 2016 e subtrai a temperatura média que era entre 1850 e 1900. E estamos em 0,85. E todas as projeções, aí os cientistas da física, da meteorologia, fizeram todos os cálculos e viram que ali entre 2030 e 2052 a gente tem uma possibilidade de atingir 1,5 grau. Nós estamos em 0,85, então a gente chegaria a 1,5 grau. E aí a pergunta era: o que acontece se eu atingir 1,5 grau? O que acontece se eu passar de 1,5 grau? E o que eu posso fazer para não passar de 1,5 grau? Então, criou-se um relatório que explica o que é 1,5 grau, um relatório que explica quais são os impactos de se passar de 1,5 grau, quais são os impactos de se chegar a 2 graus, mas principalmente trabalhando em 1,5 grau, que é o capítulo 3. No capítulo 4, a gente diz quais são as tecnologias disponíveis que nós temos e quais são os possíveis caminhos que a gente pode tomar para evitar passar de 1,5 grau.
E o capítulo 5, ele discute como nós podemos fazer com que não só não passemos de 1,5 grau, mas coloquemos o mundo na direção dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável se integram de tal maneira que eles são uma fórmula excelente para que a gente não passe de 1,5 grau. Nós temos discutido a importância dos gases de efeito estufa e um dos principais, o CO2 na atmosfera, né, que vem muito da queima de combustíveis fósseis, de queimadas, né, de indústrias e outros. E aí, uma das coisas que eu sempre falo nas aulas, né, é que todo mundo considera os gases de efeito estufa como os vilões, efetivamente, da mudança do clima, e, no entanto, os gases de efeito estufa não são vilões, né? Eles são os verdadeiros heróis, porque é em função dos gases de efeito estufa que existem na atmosfera que nós temos a temperatura média do globo, né, propícia para a vida humana. Se nós não tivéssemos esses gases na atmosfera, a temperatura média do nosso planeta seria em torno de menos 15 graus, ou seja, praticamente iria inviabilizar a vida da maneira com que nós a conhecemos hoje, né? Mas, então, por que ele tem sido tão falado, né? Porque, na verdade, as concentrações desse gás de CO2 na atmosfera é da ordem de 0,003%. Quando você compara com os 70% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,003% é muito pouco. E é aí que está o problema. Como é muito pouco, qualquer coisa que você acrescentar a mais pode ter um efeito importante. E é o que nós temos visto. Nós temos sistematicamente, né, ao longo desse último século, aumentado as concentrações de CO2 na atmosfera a uma escala de 2 a 3% ao ano. Ou seja, comparado aos últimos 800 mil anos que nós temos dados através de paleoclima, né, testemunho de gelos, anéis de árvores, não necessariamente, mas outros, nós sabemos que existe uma variação média dessa concentração. Né, e essa variação média, que costumava ser da ordem de 285, 300 partes por milhão, hoje, né, na verdade, há 2 anos atrás, nós atingimos a casa dos 400 partes por milhão. Ou seja, em um pouquinho mais de um século, nós aumentamos em mais de 40% essa concentração. Então, o gás carbônico, ele é uma molécula que é feita de um CO2, né? Tem um átomo de carbono e 2 de oxigênio, e ele vibra e se choca com outras moléculas, e esse choque é o que causa calor, é o que aumenta a temperatura, o choque das moléculas dos gases que tem no ar em volta da gente. Na realidade, a água é a molécula que mais aquece. Se você tiver uma umidade grande, tiver muito choque entre as moléculas, ela vai aquecer. Mas o CO2, o grande problema do CO2 é que no fim do século XIX, nós decidimos usar o petróleo como energia, né? Produzindo o que hoje a gente usa, gasolina, diesel. E o que acontece? Quando você retira esse petróleo do subterrâneo, esse petróleo estava lá, né? Na realidade ele é o resultado do amassamento de todos os seres vivos que estavam ali, e forma um negócio complexo, né? Cheio de moléculas que a gente usa e depois a gente separa. Ali está uma grande quantidade de carbono que estava preso nos corpos dos bichos e das plantas que morreram há milhares de anos atrás, ou milhões de anos atrás. E aí você pega esse petróleo e quando você queima esse petróleo no motor à explosão, você joga esse carbono de volta para a atmosfera, principalmente na forma de gás carbônico, de CO2. Por isso o CO2 se torna um vilão, porque esse acréscimo do CO2 na atmosfera, ele faz com que a atmosfera se aqueça, além daquilo além daquela temperatura que ela tem normalmente com a água que já tem e com o CO2 que já tem na atmosfera. Esse aquecimento é o que nós chamamos de aquecimento global antropogênico, que é o aquecimento
com o CO2 a mais, que é provocado por uma ação do ser humano, uma ação do homem. Na segunda-feira foi lançado um relatório do IPCC, um relatório especial, né, em que foi discutido como manter, né, a temperatura em 1,5, ou seja, essa seria a meta ideal que nós teríamos que ter, né, para manter, né, sem muito problema o que nós estamos vendo aí em termos de variabilidades do tempo e, obviamente, do clima. Num primeiro momento, né, a COP21 na França conseguiu fazer com que todos os países definissem as suas metas, né, de cortes de emissão, né? Isso no primeiro momento foi importante, continua sendo importante, mas ainda não é o suficiente. Mesmo que se nós considerarmos todas as emissões que seriam cortadas pelos países de uma forma voluntária, não seria suficiente para chegarmos em 1,5. Portanto, essa é a verdadeira discussão. Nós temos que trabalhar mais rápido, né? Nós temos que ter metas mais ambiciosas do planeta inteiro se nós quisermos chegar nesse ponto. E por que é importante? Porque o que nós temos visto é aumento dos extremos. Nós temos visto muito mais eventos de inundação, eventos de secas por aí, ondas de calor extremamente intensas, ondas de frio, né? E isso se intercalando, inclusive se intercalando em termos de aumento de frequência e aumento de duração, né? Olha o que tem acontecido no Nordeste do nosso país ao longo desses últimos 6 anos, né? Uma seca com um período que não havia sido registrado anteriormente. Então, na verdade, a nossa procura de compensação, de cortes de emissão, ela é importante porque isso, sem dúvida alguma, vai mitigar, né, todos esses efeitos. E ao mitigar esses efeitos, você está diminuindo a vulnerabilidade de milhares, milhões de pessoas que moram em regiões que podem ser mais impactadas, né? E isso vale para vários sistemas meteorológicos. Um outro fator importante, e vários estudos, né, do pessoal que trabalha na parte de agricultura, é como as plantas, né, e os commodities, café, arroz, milho e outros, reagem a esse aumento de temperatura. O café, por exemplo, né, à medida que você aumenta a temperatura, ele simplesmente começa a diminuir, né, a área em que você pode plantar, e você tem que começar a plantar em locais mais altos, que tem uma temperatura mais amena. Portanto, algumas dessas commodities vão sofrer muito, né, e nós vamos ter que mudar, né, a estrutura do zoneamento agrícola do nosso país, se nós quisermos nos adaptar a esse aumento de temperatura e manter os níveis de produção, ou inclusive aumentar essa produção. Então, são todos esses impactos, né, que acabam gerando problemas muito sérios para toda a humanidade, né, problemas para nós no dia a dia, né, seja na parte de alimentação, seja na parte de conforto, seja na parte econômica, porque as mudanças climáticas têm um impacto direto na economia, e isso, sem dúvida alguma, acaba afetando a todos nós. Essa próxima COP, que vai acontecer agora na Polônia, em dezembro, ela não nos traz grandes perspectivas, quer dizer, esse relatório ele vem num bom momento para mostrar para os tomadores de decisão, para os governantes, de que as mudanças estão ocorrendo e que, se nós não fizermos nada, elas podem fazer com que os extremos se tornem muito mais intensos. Não existe muita perspectiva, existe ainda uma briga interna muito grande, né, que obviamente está ligada à parte econômica. Alguns países importantes, né, o próprio Estados Unidos tem combatido isso, pelo menos o governo central americano, liderado pelo Trump, tem dito que não compactua com esse tipo de mudanças ou os impactos que ela pode ter na economia americana. Recentemente agora o primeiro-ministro australiano disse que não vai mais fornecer dinheiro para o Fundo Verde, né, que eles têm outras ambições, e mais ainda, né, estamos discutindo, na verdade, fontes mais limpas para a geração de energia e diminuição daquelas que são muito poluentes, como, por exemplo, a energia que vem da queima de carvão. E alguns países ainda estão resistentes,
E a Austrália, que você imaginaria que deveria ter uma posição também importante, né, na preservação do nosso meio ambiente e do aquecimento global, simplesmente disse que eles não vão cortar as geradoras de eletricidade por queima de carvão. Então, na verdade, nós ainda estamos discutindo, né, existe uma componente econômica extremamente importante que está na mesa e que está sendo muito mais exaltada, inclusive, do que os aspectos de perda de vidas, né, os aspectos de mudança de padrões de clima nos diversos países e, portanto, no impacto, né, na alimentação, né, e no impacto na moradia e no impacto no conforto humano. Então tudo isso está na mesa e ainda não está resolvido. E, infelizmente, eu tenho a sensação que não vai ser resolvido nessa próxima COP. Então valeu, galera, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre o aquecimento global antropogênico, o que você já estudou sobre isso, o que esse vídeo trouxe de novo. Vamos contribuir com a discussão, leva esse vídeo para mais gente porque é um tema super importante, principalmente no panorama atual do Brasil. E não esquece de se inscrever no nosso canal se você gostou desse vídeo, desse jeito você não perde nenhum conteúdo novo nosso. Dá uma olhada lá no nosso Apoia-se para financiar projetos como esse, grandes eventos, oficinas e muitas outras coisas que a gente faz. Curte lá as nossas redes sociais, tem Facebook, Twitter, Instagram e até o próximo vídeo.